com grande satisfação que eu vou dar início, né, ao encerramento da cerimônia, né, da primeira Olimpíada Brasileira de Geoinformação. Foi um trabalho que teve a ajuda de docentes de várias universidades do Brasil, docentes, toda uma equipe técnica, todo um preparo para a gente conseguir organizar essa Olimpíada de uma forma nacional. Então, primeiramente, para a gente começar essa cerimônia, eu vou chamar aqui na mesa os representantes institucionais que vão compor a mesa, primeiramente. Então, vamos lá. O diretor-geral do Instituto de Geociências, professor doutor Edson Farias, por favor. O diretor também de Assuntos Educacionais do Instituto de Geociências, professor doutor Eduardo Maia, também, por favor. Também o chefe de Departamento de Geografia e coordenadora geral da Olimpíada, professora doutora Elizabeth Souza, por favor. E também o coordenador do programa de pós-graduação em Geografia, professor doutor Manuel de Couto Fernandes. E também a chefe do Departamento de Geografia da UEM e vice-coordenadora da Olimpíada, professora doutora Valéria Lima. E agora eu vou dar a palavra ao Edson. Bom, bem-vinda a todos e todas, aqueles que premiados, meus parabéns, os familiares igualmente, com muita alegria que nós aqui no Instituto hospedamos, acolhemos esse evento, vocês, e o quanto que isso é importante, não é? Desde do ensino médio, fundamental, até a universidade, é um ferramental necessário, é um ferramental que é imprescindível hoje, né? Eu falo das tecnologias da geoinformação, que é muito bem desenvolvido na geografia, mas não só. Aqui no Instituto de Geociências, hoje, essa é uma ferramenta que é fundamental na meteorologia, na geografia, na geologia. Não é possível hoje fazermos o nosso trabalho na ciência sem essa ferramenta. Então, vocês que estão no ensino fundamental, médio, já aprendendo, seguramente é algo que será muito útil, de valia para todos vocês no futuro, logo aí à frente na universidade. Então, meus parabéns novamente, meus parabéns para aqueles que coordenaram o evento e nós aqui muito felizes em recebê-los. Eu passo aqui para o meu colega, vice-diretor do Instituto e diretor adjunto de graduação, né, o professor Eduardo. Gente, eu falo em pé. A gente dá aula em pé, né? Tem que dar aula em pé. Primeiro, parabenizar vocês, né? Os pais responsáveis e as crianças que participaram dessa atividade. Olha que é a primeira Olimpíada de Geoinformação do Brasil. Vocês têm o privilégio de estar participando da primeira. E fomos nós que organizamos, né? O FRJ, junto com o ENF, o que é muito bom para o nosso estado, para a nossa cidade. E ter vocês aqui, que é do Rio de Janeiro, é muito bom, porque mostra, né, a nossa união, apesar de tudo que tem acontecido ultimamente na nossa cidade, no nosso estado. É muito bom ter vocês aqui, porque vocês um dia voltarão para essa universidade, ou para outra qualquer, para onde vocês quiserem. Vocês estão provando que sabem fazer. Essas medalhas, esses troféus, representa pouco. Porque o que mais representa é a participação de vocês nessa atividade. Porque tem muitos que não ganharam. Muitos ganharam, mas muitos não ganharam. Mas só de participar dessa atividade já mostra a intenção, como é que está a cabeça de vocês, como é que vocês olham o futuro.
É isso que a gente precisa. Agradecer muito por vocês estarem aqui. Nós abrimos a universidade para todo mundo. Agora vocês fazem parte dela também, né? Um pouco dela. Ela está aberta para os familiares e esperamos que vocês, ao receber essa medalha, guardem sempre a lembrança dessa instituição que pôde proporcionar, claro, com o apoio do governo federal, com o apoio do CNPq, né? E de vários outros parceiros, porque foi o Brasil inteiro. E vocês estão aqui nessa premiação representando o Brasil inteiro. Olha que bacana, né? Muito obrigado, sejam muito felizes com essa conquista de vocês de hoje, tá bom? Eu falo para as crianças que receberão, né, as medalhas, os troféus, falo também para os familiares. Vocês merecem, são vencedores. Muito obrigado. Bater palma para você. Também vou ficar em pé. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer receber vocês aqui dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no nosso instituto, o Instituto de Geociências. Eu estou falando aqui em nome do programa de pós-graduação em Geografia. Assim, eu sei que a plateia é diversa. A universidade, ela tem um tripé básico, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Eu sou coordenador de uma área mais voltada para a pesquisa, que é a pós-graduação, mas a gente está aqui no momento com professores da pós-graduação, com professores da graduação, mas esse momento ele é muito importante porque ele abrange algo que é essencial dentro da universidade. A gente não faz pesquisa só para a universidade, a gente faz pesquisa para a sociedade. E a gente chama particularmente esse contato com a sociedade, como esse momento que a gente está vivendo agora, de um braço da universidade chamado extensão universitária, que é algo que vem sendo valorizado nos últimos anos e que aproxima cada vez mais a universidade da sociedade como um todo. Ou seja, não adianta fazer ciência se ela não chega para a sociedade. Essa Olimpíada organizada pelos professores que estão aqui e tem o apoio do CNPq e do governo federal e de todas as outras instituições que dão suporte, além do governo federal, porque a gente não faz nada sozinho, né, Beth? Tem um monte de aluno envolvido nisso daqui, alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de graduação, tem um monte de professores envolvidos nisso, vários colegas também profissionais que ajudaram também na avaliação das provas às quais vocês foram submetidos. Então, é um grande conjunto que tenta trazer um pouco da pesquisa para a sociedade. Afinal de contas, a informação está no nosso dia a dia, né? Quem não viu um mapa hoje, certamente alguém pegou o Google Maps. Quem não conhece o Fundão, quem não está acostumado a vir para cá, se direcionou para cá com o Google Maps ou com o Waze, ou qualquer aplicativo desse de geolocalização. Então, a geoinformação está presente no nosso dia a dia. E cada vez mais a sociedade participa, não só como consumidor dessa geoinformação, mas também como produtores, que foi o caso de vocês aqui nessa Olimpíada. Parabéns a todos e todas, aos pais, aos alunos, e eu fico muito orgulhoso dessa iniciativa dentro da UFRJ, dentro da nossa casa, que é a UFRJ, que é a casa de vocês também. Obrigado. Queria agradecer, gente, vocês estarem aqui, principalmente porque eu sei que é um período de férias, está todo mundo descansando, a pressão das aulas. Então, agradecer, é um momento assim muito esperado por nós, né, as duas coordenadoras, nesse processo todo que a gente iniciou ali por volta de agosto. Então, foi um evento que a gente teve que fazer num curto prazo, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Em função da dinâmica que a gente está submetida ao recurso, enfim, ao suporte que a gente teve de executar ela ainda em 2025. E muitas vezes a gente teve preocupação, será que a gente vai conseguir? Será que vai dar tempo? E a gente está aqui hoje comemorando com vocês, a gente está muito feliz e agradece. Eu estou aqui hoje como representante também do Departamento de Geografia, né? Eu estou chefe do departamento. Convido até todos os alunos aí do ensino médio, principalmente, que já se aproximam desse momento, se quiserem conhecer o curso, venham nos visitar. A gente tem uma vasta atuação, não só com geoinformação na área física, na área humana. A gente conversa muito com os outros cursos da área de geociências, como o professor Edson disse, a geologia, a meteorologia,
o próprio BCMT, que é um curso integrador aqui do Instituto, bacharel em Ciências Matemáticas e da Natureza. Então, conheçam um pouco mais, nos visitem, a gente tem um museu, e é um prazer recebê-los aqui, os familiares, os pais orgulhosos, avós, mães, e vocês, estudantes que se propuseram a atividade, estão aqui hoje para receber. Então, agradeço muito. Para não se estender muito, eu vou passar para a Valéria falar um pouco. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. É com muito prazer que a gente está aqui. Foi bem difícil, como a Beth falou, né? Tentar organizar nesse período. Então, pegou um período de Ano Novo, Natal, né? Isso complicou um pouquinho as nossas agendas e a agenda de vocês. E também dizer que a gente gostaria de parabenizar todos os professores que acompanharam os alunos. Então, quem está aqui, parabéns, né? Todos os alunos, pais e professores, e vocês estão simbolizando todos os alunos medalhistas do Brasil e todos aqueles que participaram também. Eu não poderia deixar também de agradecer, né, uma equipe que a gente chama de bastidores, que é as nossas colegas, Yara, não sei onde a Yara está, e Fabiana, que é professora também, está de frente aí com os alunos, né? E estou aqui também enquanto vice-coordenadora da Olimpíada, mas também chefe de departamento do curso de Geografia da Universidade Estadual de Maringá. A universidade também de lá, né, fez parceria, nós trabalhamos de uma forma conjunta, né, estados bem distantes, mas de uma forma que a gente conseguiu agregar bastante. Então, também, quem quiser conhecer Maringá, né, um dia no Paraná, fiquem à vontade, e também a universidade está aberta para todos. Obrigada. Então, gente, eu agora agradeço a presença da banca, desfaço a mesa, desculpa, a banca, a mesa, e aí vamos dar continuidade à apresentação. Eu vou dar um panorama geral para os pais, avós, só para vocês terem em mente os prazos, os tempos que a gente está imaginando. A gente vai passar brevemente uma apresentação falando da Olimpíada, o histórico dela e algumas estatísticas rápidas. E depois a gente vai dar uma pausa para o coffee break, que vai ser servido ali para vocês. Nesse intervalo, a gente gostaria de pedir, é importante que vocês confirmem com a Maiara, ela vai ficar ali no fundo, quem são os medalhistas que realmente estão presentes. Porque a gente tem uma listagem, a gente quer confirmar mesmo se veio mais alguém. No estado do Rio, a gente teve 77 medalhistas. E a gente sabe que a gente ia conseguir um pouco volume em função das férias, como eu disse, né, das viagens e tudo. Mas, de certa forma, isso é bom, porque é uma parcela representativa pequena, mesmo mais representativa dos premiados. Então, eu vou pedir para vocês, no intervalo, em conjunto com o coffee break, vocês confirmem com ela os nomes dos medalhistas para a gente organizar a entrega. Retornando do coffee break, aí a gente já vai iniciar. Eu vou falar brevemente só as perspectivas para 2026 e a gente já vai iniciar a entrega das medalhas. E depois a gente encerra. Nossa previsão é não passar de 5 horas. Talvez um pouco antes, até vamos acelerar, tá bom? Porque a gente não quer prender vocês muito. É da Yara. Não, a Maiara e a Yara são duas pessoas. Então, gente, como o Manuel antecipou um pouquinho para vocês, a Olimpíada ela surge de um trabalho de extensão nosso, e ela também surgiu num momento em que a gente realiza a cada 2 anos um evento aqui a nível estadual, que é a Jornada de Geotecnologias do Estado do Rio de Janeiro. A gente reúne professores que trabalham com mapas, imagem de satélite, GPS, tudo que tem a ver com cartografia e geolocalização. Das principais universidades, a UERJ, a UF, a UFRJ, a gente se juntou e criou esse evento já há alguns anos, né? Mais de década, né? E aí, na versão de 2024, a gente queria fazer uma atividade mais direcionada para a escola e criamos a Olimpíada numa versão estadual. E aí, esse ano, eu vou falar um pouco mais, ela se consolida como projeto de extensão, mesmo dentro da UFRJ, a gente tem vários projetos de extensão, trabalhando com o mar, trabalhando com escolas, né? A tentativa de aproximar a academia de vocês.
E aí, enfim, ela tem essa busca de trazer o uso da geoinformação no dia a dia, tanto de sala de aula, como uma visão integradora ali de conhecimento, porque a localização, a dimensão espacial, a gente acredita que ela pode integrar diversos conteúdos, não só da geografia, pode trabalhar história, matemática, português, dentro daquela visão espacial que o aluno constrói. Então, essa é a ideia. E a gente caminhou para uma tentativa de fazer os alunos pensarem de forma crítica problemas da sua sociedade, da sua localidade, né, do seu município, de onde residem. E aí surgiu a ideia de pensar os problemas socioambientais. Aqui é uma visão histórica só para vocês verem desse momento, quando nasceu mesmo a Olimpíada. Ela já teve uma versão estadual, como eu falei, que foi direcionada aos professores. A gente ali, naquele momento, queria estimular os professores a usarem ferramentas de geotecnologia e o uso da geoinformação. E as melhores ideias, as melhores propostas, a gente premiou 9 docentes. Então, foi um evento que deu input, e foi legal o retorno, a perspectiva de vamos ampliar isso agora, tentar chegar nos alunos. A gente ainda nem tinha a intenção, a pretensão, de chegar a nível nacional. Era uma ideia, primeiro, de chegar aos alunos. E aí a gente teve, no final do ano passado, um edital do CNPq, que é o nosso órgão financiador federal, né, financia várias pesquisas no Brasil, de Olimpíadas, de apoio a Olimpíadas. E aí a gente submeteu o projeto assim, sem muitas expectativas, vamos submeter, né? A gente fez uma estadual, vamos ver se a gente consegue algum apoio. E a gente conseguiu. Então, à medida que foi informado a aprovação, né? Foi informada a aprovação e a gente teve esse retorno, a gente começou a pensar na versão nacional. Aqui é uma estatística geral, só para vocês terem ideia dessa primeira edição estadual, né? A gente teve a presença, que é bem legal, de estudantes ainda, não só professores já formados trabalhando, mas também os estudantes da licenciatura. Essa Olimpíada ela estimulava o uso de story maps, de globos virtuais, como o Google Earth, que vocês talvez estejam mais acostumados, o uso de jogos, maquetes, enfim, a gente deixou uma categoria mais livre, a gente queria ver a criatividade dos professores nesse momento. E aí é um percentual apenas para vocês observarem. E aí, como eu falei, a gente teve esse edital no final de 2024, apoiando as Olimpíadas, né? É um edital do governo federal, é o edital 38, vocês podem buscar na internet, ele é público, se chamou Pop Ciência Olimpíadas Científicas. Então, é uma iniciativa federal para estimular a ampliação dessa perspectiva, né? A gente já tem, por exemplo, algumas universidades aceitando medalhistas na entrada dos cursos de graduação. É um sonho também que a gente quer, daqui a algum tempo, tentar implementar aqui na UFRJ, talvez na UEM. E, enfim, esse suporte financeiro foi que deu o input dela ter essa abrangência nacional. Então, a gente encarar esse desafio e fazê-la de forma nacional. E a gente teve o suporte também da FAPERJ, que é o nosso órgão financiador do Estado do Rio, dentro do edital de apoio à jovem cientista mulher com vínculo, que é um projeto que a gente tem desde 2024, final de 2023 e 2024, para ensino básico, estratégias de inovação. E esse projeto é bem legal porque ele tem uma parceria com pesquisadores de Portugal, que é uma perspectiva nossa também. Talvez não 2026, mas quem sabe 2027, a Olimpíada se tornar luso-brasileiro. Então, ela acontecer em Portugal e depois haver uma final Brasil-Portugal. Esse projeto ele trata um pouco isso, né? A gente troca experiências, como é que eu ensino lá, como é que é aqui, quais são as ferramentas usadas lá, aqui, as avaliações. Então, a gente tem avançado nisso. A gente teve que agradecer muito o apoio do patrocínio da Bitsen. A gente está com um representante hoje aqui. Queria que o Pedro dê um oi. Ele é o CEO da empresa, é o presidente da empresa. Foi graças a ele que a gente conseguiu desenvolver o sistema de avaliação das etapas que foram executadas na Olimpíada, né? A primeira etapa que avaliou os problemas, a descrição dos problemas, e a segunda etapa, o uso da IA. Então, ele conseguiu, em tempo recorde,
sem custo, produzir esse sistema. Ele também fez a doação das Alexias para os docentes que foram premiados. A gente trouxe até algumas aqui, que acho que tem um professor presente que a gente vai entregar. E o Coffee Break, que vocês vão daqui a pouco aproveitar. Então, a gente quer agradecer ao Pedro, à empresa, esperar que esteja novamente conosco nas próximas. E agradecer mesmo, porque é muito importante que as empresas privadas também apoiem esse tipo de iniciativa. A gente tem o suporte público, mas ele é muito direcionado para coisas de pesquisa mesmo, a execução, a parte de publicação. A gente tem alguns limites do que pode ser usado esse dinheiro. Então, as coisas que são importantes também, mas que muitas vezes não é o fundamental, como o caso dos equipamentos para doar, o lanche, a gente não tem esse suporte vindo da questão pública, né? Então, eu quero agradecer esse apoio. Só para resumir para vocês, então, essa segunda edição, que seria a primeira nacional, né, que aconteceu esse ano, ela teve como público-alvo, então, os estudantes e os professores como mediadores. Então, a gente criou categorias tanto no volume de inscritos, para estimular essa participação mesmo, quanto de premiados, né, volume de premiados. A ideia era tratar a questão da informação presente ali no momento de descrever os problemas, como o aluno enxerga isso, como ele descreve isso. E ele tem que fazer essa leitura crítica dos seus problemas. Então, é pensar esse problema, eu enxergo esse problema na minha localidade. Como esse problema ele vem avançando no tempo e a gente estimula aí a questão temporal também, a análise temporal, né, principalmente, né, nos anos mais próximos ali ao ensino médio, e pensar soluções para isso, para esses problemas que ele identificou. Na segunda etapa, a gente foi além e pediu que eles usassem essa inteligência artificial para criar esses cenários futuros, que eles imaginam de soluções. E isso vai de encontro a uma outra linha de pesquisa que a gente trabalha, que é a geração de cenários futuros. A gente trabalha com modelagem para a criação de cenários futuros de mudança de uso e cobertura, cenários futuros de áreas que podem ocorrer incêndios, deslizamentos, enfim. Então, por que não colocar os alunos para pensar em cenários futuros dos problemas que eles estão trazendo? De uma forma bem lúdica e simples, era a proposta. A gente teve algumas dificuldades, como eu listei ali, como foi a primeira, medos e dificuldades. Então, incerteza sobre o número de inscritos, que é uma expectativa, né? Você recebe um financiamento, você tem que fazer em nível nacional. Será que vai ter aderência? Será que os alunos vão se inscrever? Então, bate aquela angústia. Será que o noivo vai aparecer na hora do casamento ou vai fugir? Entendeu? É mais ou menos isso. Então, a incerteza. Buscar essa divulgação e aderência, considerando que a gente estava no final do segundo semestre, os alunos já cansados, os professores mais ainda, e a gente ali vamos gerir esse controle, esse sistema, e graças a Deus a gente teve o suporte da empresa, né, que nos apoiou. Finalizar todas essas etapas, e principalmente a questão dos recursos, porque a gente não tem uma equipe recebendo salário. Todos são colaboradores, são alunos, como a Valéria falou, a equipe que fica ali no backstage e que nos apoia, alunos, nós, finais de semana, enfim. Então, gerir isso. A gente não é uma empresa que tem ali tem equipe recebendo salário, nada disso. A gente mesmo se ajuda. E aí, por isso refletiu talvez no curto prazo que a gente tinha para cumprir. E agora a gente vai se deparar, a gente está nesse momento se deparando e refletindo e vendo como fazer a questão do envio das medalhas a quem não está aqui. É um outro processo que a gente tem que ter algum tipo de controle e ir olhando caso a caso, porque imagina, a gente tem medalhistas no Acre, no Amazonas, e aí a gente tem que fazer chegar a medalha de forma que ela não haja extravio, que a pessoa realmente receba, não uma outra pessoa que não é. Então, tem todo a gente está avaliando agora esse processo e a gente deve executar isso agora em janeiro, para quem não está aqui hoje. E aí a nossa meta, diante dessas incertezas e medos, era que a gente tivesse 2.000 inscritos. E aí, por que 2.000? De onde surgiu esse número na minha cabeça?
eu conversei com outros coordenadores de Olimpíadas, principalmente a coordenadora da Olimpíada de Cartografia, que é aqui do Rio também, e perguntei, olha, na sua primeira edição nacional, você lembra quantos inscritos você teve? E ela me passou um valor que eu pensei, bom, então 2.000, eu não vou passar vergonha. 2.000 acho que é um número que eu consigo atingir, uma representatividade nacional, e eu consigo administrar ainda sem certeza das coisas, porque agora a gente já tem certeza da dinâmica, de onde estão as escolas, os parceiros, mas nesse momento ainda era tudo escuro, nebuloso. E aí, graças a Deus, a gente rezou muito, né? Eu sou católica, muito rosário do Frei Gilson, para quem é católico aqui. Então, a gente rezou, Valéria tem a religião dela também, então vamos rezar para dar tudo certo, e a gente, graças a Deus, atingiu quase 4.000 inscritos. Então, isso foi assim um presente mesmo, graças a Deus. E mais ainda, a gente teve a representatividade e aderência de todos os estados, que era outra coisa que eu queria, de todos os estados tem que ter alguém representando aquele estado, algum aluno, a gente conseguiu. Então, assim, eu estou muito satisfeita com o resultado, a Valéria também. A gente queria colocar o estudante como protagonista, não ser uma prova engessada de pergunta e resposta, mas algo que o aluno escrevesse ali o problema, conforme a etapa que ele tivesse o cognitivo dele, e aí propusesse essas soluções de cenário futuro e estimulasse o uso da inteligência artificial de forma crítica, não aquela coisa só mandar gerar uma figura, mas ele ia ter que interagir ali com a IA até chegar ao que ele realmente imaginou como solução para aquele problema. A ideia era essa. E aí, enfim, aqui é só um mapa simples que a gente fez de resultados, né, de redes, de coisas que foram legais, que nos trouxeram retorno além da Olimpíada, que foi o estabelecimento de uma rede, que a gente está chamando hoje Geo4Educ, que é uma rede mesmo de todos os colaboradores no Brasil, professores, instituições, que nos ajudaram nessa divulgação, nos apoiaram na construção das ideias, enfim. Então, ali eu listei as universidades que compõem essa rede. Essa rede vai além da Olimpíada, ela é um produto também que foi fortalecido com a Olimpíada, mas ela não é só a Olimpíada, é uma rede que se pretende troca de alunos. Então, por exemplo, a Valéria tem uma estudante de pós lá que quer fazer um intercâmbio, ela vem, ela manda ele, eu mando o meu. A gente quer escrever um trabalho para um congresso, a gente faz essa redação junto, participa do evento, enfim. E entra também nessa rede a pesquisa de fora do Brasil, que eu não coloquei, mas ela participa também dessa instituição. E essa rede deve crescer, né? A perspectiva é essa. E aqui alguns grupos de pesquisa dessas redes. Eu até destaquei o primeiro ali, que é o CEGOT, que é o Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da FLUP, Universidade do Porto, que é a Universidade de Portugal que tem nos apoiado. Você quer que eu fale? Você fala. Eu vou passar para a Valéria, para ela dar um balanço para vocês das fases, e aí a gente caminha. Só não posso derrubar aqui o microfone, né? Bom, eu vou tentar não ser tão cansativa, só vou destacar alguns dados que a gente achou interessante trazer para vocês, né? Como a nossa perspectiva era, na cabeça da Beth era 2.000, a gente passou, né, disso. Então, a gente teve quase 4.000 inscrições, nós tivemos 72 avaliadores ao longo das duas fases, e a gente teve aí um número que foi para a segunda fase, né, que alguns trabalhos vieram sem anexo, porque tinha que ter anexo, ou vieram com alguns dados que não eram da própria atividade, então esses trabalhos não foram homologados, né? A partir disso, a gente teve... Oi? Sim. Eu vou falar para vocês os principais temas que foram destacados na primeira etapa. Então, vocês podem observar que o que está lá em cima, né, grande maioria dos estudantes destacaram problemas de resíduos sólidos, de lixo, né? E isso principalmente no Nordeste. Depois a gente tem um mapa para mostrar isso. Também destacando problemas relacionados a alagamentos e enchentes, né? Desmatamento, problemas com relação à saúde,
a questões ambientais, como, por exemplo, desmatamento. Muitos alunos trouxeram trabalhos sobre queimadas, além do desmatamento, né? E poluição, queimadas, entre outros. Então, esse é um panorama que mostra. Aqui eu acho que o gráfico fica melhor para a gente poder observar, em porcentagem, a grande maioria dos trabalhos foi concentradas, né? A grande maioria dos trabalhos concentrou-se em gestão de resíduos sólidos, né? Seguido aí de questões de infraestrutura. O que é infraestrutura? Asfalto, buraco, falta, por exemplo, de pavimentação, né? Entre outros. A questão de saneamento, né? Esgoto, por exemplo. A gente também teve a questão de poluição hídrica dos rios, dos córregos, alagamentos, né? Desmatamento, entre outros. Tiveram trabalhos muito interessantes. E aí a gente tem aqui um mapa bem simples, só para vocês terem uma noção da localização desses principais problemas que foram abordados pelos alunos, né? Concentrando, como eu disse para vocês, a questão de resíduos sólidos no Nordeste, né? E um outro destaque, que a questão de desmatamento e queimadas foi concentrada bastante nos estados da região norte do Brasil. Tá? Para falar dos trabalhos, quem selecionou alguns trabalhos para mostrar aqui para vocês foi a Fabiana. Então, eu vou chamar a Fabiana para falar deles. Você achou que ia fugir? Não vai. Nós trouxemos alguns trabalhos para mostrar para vocês exemplos, né, do que foi retratado desses alunos que foram medalhistas. Boa tarde. Foi difícil fazer essa seleção, porque tinham excelentes trabalhos, né? Então, eu procurei pegar trabalhos que representaram de formas diferentes, né? O primeiro trabalho é da Paraíba, da cidade de Tavares, né? É um trabalho sobre o descarte incorreto do lixo e a contaminação do solo da água. Então, nesse trabalho, o aluno descreve, né, qual é o problema, ele descreveu qual era a continuidade. Nesse caso, o problema ele só ampliava, né? O segundo trabalho, que é sobre descarte de lixo em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. É importante que, ao longo de todos os trabalhos que nós observamos, alguns fizeram uma representação um pouco mais próxima, com legenda, com as latitudes, longitudes. Outros utilizaram apenas fotografias, mas, ao mesmo tempo, colocaram latitude, colocaram as coordenadas como uma forma da gente conseguir localizar exatamente. Muitos desses trabalhos que estavam com coordenadas foram abertos e a coordenada ela estava exata, né? Então, alguns avaliadores reportaram isso para a gente, isso foi muito bacana. Olha, o aluno colocou a coordenada e, quando eu abri, estava correto lá no bairro, na cidade em que ele indicou. Esses são mais dois trabalhos, um de Manaus, né, sobre desmatamento urbano no Tarumã. Então, também o aluno usou fotografia, né, fez uma localização ali, tanto do estado quanto do município. E o segundo é uma imagem do Google Earth junto com uma fotografia local também. Esse segundo trabalho, ele tinha mais imagens, mas aí ficaria muito longo. E o aluno foi aproximando cada vez mais a imagem desse rio para mostrar também sobre o acúmulo de lixo, né? E também tinha a coordenada. E aí esse eu abri também, realmente a coordenada era do lugar exato, né? Então, esses trabalhos todos eram de alunos do 6º ano. Esses 4 primeiros trabalhos que eu apresentei foram de alunos do 6º ano, né? Então, esse aqui, o primeiro, né, ele é de Manaus, o segundo é de Brasília, Distrito Federal. Então, nós tivemos uma diversidade de trabalhos intensa, né? E alguns eram desenhos. Então, na primeira fase, nós aceitamos desenhos, e alguns trabalhos que foram desenhos feitos por alunos tinham uma representação espacial muito bem feita. Isso foi muito bacana. Tinha os trabalhos que a gente abria, dava um quentinho no coração, né? A gente ficava tão feliz de receber. Uma
coisa que eu esqueci de falar, a gente vai fazer ainda, é um mural, um post no site. A gente vai colocar todos os trabalhos lá que foram premiados, as menções, para vocês conhecerem também. Só que é um trabalho de organizar tudo, subir, postar. A gente ainda vai fazer isso, um tipo de mural. Na segunda fase, voltando aqui, né, com os dados, na segunda fase a gente teve o processo de avaliação contou com 1.484 avaliações, que foram os trabalhos homologados. Trabalharam nessa etapa 43, né, avaliadores. A gente também, a gente já falou, mas gostaria de reforçar o apoio que os avaliadores tiveram. Eles tiveram pouco tempo, por isso que o sistema foi importante para poder nos ajudar, mas muitos avaliadores tiveram muitos trabalhos, né, para avaliar. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, foi tudo automatizado, então a gente tinha os critérios e o avaliador ia, conforme o trabalho, indicando se a explicação usou geotecnologias, que foi um dos pedidos da segunda fase, se houve a construção do cenário futuro com a IA, então tinha lá os pontos, né, A, B, C e D, com as respostas que o avaliador tinha que colocar, e ao final tinha a pontuação. Então o avaliador não tinha acesso à pontuação de cada item desse, ele só ia então colocando e o sistema calculava isso no final, tá? Então não tem como assim o avaliador ter colocado a nota individualmente de cada trabalho, que foi uma boa, foi bem interessante isso. Então, qual que é a função da IA? Você quer falar, Beth, dessa parte? Tá. Então, a ideia, como a Beth, eu só vou passar rapidamente, que a Beth já esclareceu para a gente qual que foi o objetivo, né? Que é simular os cenários futuros, e foi estimular que os alunos pensassem nesse cenário, né? O que precisaria ter ou o que poderia ser feito. Porque não é só gerar uma foto bonita com o uso da IA, mas sim quais são as propostas para resolver esses problemas identificados e colocar essas propostas no prompt de comando da própria IA. Né? Aí eu acho que aqui a gente entra em alguns dados interessantes. A gente teve algumas soluções, né, educativas, 36%, 24% de soluções ambientais, 16% com soluções com a própria IA, 12% dos trabalhos com soluções de estruturas, né, que envolve questões de saneamento, planejamento territorial, 12% dos trabalhos, soluções tecnológicas, que é o uso de mapa, foi usado mapas, imagens de satélites. Aí eu vou passar de novo a palavra para a Fabiana, que vai apresentar para vocês exemplos de trabalhos que foram medalhistas, né? Foram? Sim, da segunda fase. Bom, então, são alguns trabalhos que foram selecionados da segunda fase. Na primeira imagem, a gente consegue ver a foto, a imagem, a localização do problema real. Então, o que foi pedido era que o aluno descrevesse o problema que foi indicado na primeira fase, né? E ele gerasse uma proposta de solução. Então, aí que entra a parte dos cenários futuros, né? E que, a partir da IA, que ele utilizasse a IA para gerar essa proposta, né, desse cenário futuro. Então, esse primeiro trabalho, que é de Maringá, nesse primeiro trabalho, o aluno propôs a implementação geoespacial de um sistema agroflorestal, né? Que era para otimizar a produção, mitigar queimadas e regular o microclima local. Então, o problema que ele identificou lá estava relacionado a uma grande área de queimadas, né? Ele colocou a localização, uma foto até do incêndio ocorrendo, né? E na segunda imagem, é a imagem gerada pela IA, tá? Do sistema sendo aplicado. Esse segundo trabalho é no município de Canindé, no Ceará. Então, foi sobre esgoto a céu aberto, né? Então, a aluna fez todo um trabalho de localização do ponto que tinha esse descarte de esgoto a céu aberto. E a solução que ela gerou, ela fez um vídeo, né, propondo um aplicativo, né, com tecnologia... Perdão, gente.
É que foram muitos trabalhos, eu acabo me enrolando. Ela propôs a criação, de um aplicativo, né? Primeiro uma limpeza periódica, um cuidado, um replantio, e a criação de um aplicativo que pudesse controlar, né? Que pudesse monitorar, onde os próprios moradores, por meio desse aplicativo, eles iam informar, olha, continua o descarte de lixo ou o descarte regular de esgoto. Também foi uma proposta bem interessante. Tem mais um. Esse terceiro trabalho, né, também era para restaurar um fragmento de Mata Atlântica próximo ao campus do Instituto Federal, que é de Engenheiro Paulo de Fronten, se não me engano. Não, perdão, esse é o de Santa Rita, na Paraíba. Para restaurar o fragmento de Mata Atlântica. Então, ela também fez o mesmo processo, né, de localização, e a aluna criou um vídeo utilizando a IA com a simulação do cenário futuro. Só acho que o vídeo não vai, né, não vai abrir. Já com a floresta totalmente restaurada. Acho que... Bom, participantes, né, escolas e os perfis. Nós tivemos 44% do total de alunos de ensino fundamental e 55%, quase 56% de ensino médio. E também nós tivemos, a maior parte dos alunos tinha em média 14 anos. Aí vocês têm a porcentagem, né? A idade mais comum foi 14 anos. A gente tem uma idade predominante, que foi de 12 a 15 anos. E outro dado, né, que a gente pode destacar são relacionados aos anos ali, ao 6º, 7º, 8º e ao 9º ano. Acho que aqui a gente tem alguns gráficos que são interessantes. Maior parte dos alunos vem de escolas públicas estaduais, tanto do 6º, 7º, 8º, isso do ensino fundamental, né? Na sequência, a gente tem no gráfico mostrando as escolas, presença das escolas municipais e também as escolas, principalmente no 6º ano e no 7º, né? Mais no 6º, de escolas federais e depois as escolas privadas. Já no ensino médio, vocês podem perceber que a grande maioria vem, né, os alunos vêm de escolas públicas estaduais, com algumas concentrações, né, pouca concentração, na verdade, do primeiro ano, de escolas públicas federais e também de escolas privadas, né? E aí a gente também teve até um certo equilíbrio, mais meninas, mas essa porcentagem ela está próxima. Nós tivemos, desculpa, aqui é por gênero? Então, ali a gente tem ensino fundamental por gênero, né, ensino médio por gênero, tá certo. As meninas, né, e o sexo, os meninos, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, dando aí um equilíbrio também de gênero e também de ensino fundamental e médio. Nós tivemos algumas inscrições e trabalhos de PCDs, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. A gente pode arredondar aí de 2,5% das inscrições, tá? Desses 2,5%, né, essa distribuição ela se concentrou mais no Nordeste, tá? Essa daqui é geral ou PCD? Tá. Então, a gente tem uma concentração muito grande de inscrições gerais do Nordeste, seguido do Sudeste, região Sul, e o que a gente pretende nas próximas etapas é tentar aumentar, né, a participação, principalmente da região Norte. A região Norte a gente tem algumas outras questões envolvidas, que é não só a distância, mas com relação a escolas quilombolas, indígenas, né, que às vezes têm uma dificuldade de acesso a mesmo de internet, etc. Tá? E a região Centro-Oeste também a gente teve uma baixa adesão nessa edição. Aqui, proporcionalmente, né, a gente tem o Rio de Janeiro, com um estado que teve o maior número de estudantes, tanto do ensino fundamental e médio. O Pará se destacando também, principalmente no ensino médio, e o Paraná no ensino fundamental. Tá? E aí, os outros estados, Ceará também se destacando, principalmente no ensino médio, e assim a sequência, como mostra no gráfico.
Nós tivemos, com relação ao ensino fundamental, a maior concentração, como eu já disse, aqui só representa o que eu falei, né? 35% são estudantes da região Nordeste, 28% aproximadamente da região Sudeste, né? Seguido também pela região Sul, e depois, na sequência, 6% desse total ali com o Norte, e depois 3% região Centro-Oeste. E o ensino fundamental, o ensino médio, né, a porcentagem maior foi justamente do Nordeste, tá? Cidades, aí sim, a gente falou de estados, né, agora de cidades. As cidades que tiveram maiores inscritos, alunos participantes: Rio de Janeiro, Ourilândia do Norte, no Pará, Ipu, no Ceará, Serra Redonda, na Paraíba, Esperança, na Paraíba, Montemor. Quando a gente começava a fazer a análise das inscrições, tinham na sequência, nossa, vamos ver, eu nem conheço algumas cidades, a gente passou a conhecer, né, de nome pela Olimpíada. Foi bem interessante a participação de algumas cidades. Itumbiara, Goiás, Araporã, Minas Gerais, Valparaíso Araporã, em Minas, né, e Valparaíso de Goiás, em Goiás, e Rosário do Ivaí, no Paraná. A distribuição por raça, cor. A gente tem uma porcentagem maior de pardos, né, que foram autoidentificação, então 46%, seguido da autoidentificação branca, de 43%. Isso acompanha bem o cenário, né, a distribuição que nós temos no Brasil, segundo o IBGE. Tá? E aí nós tivemos também 0,4% de grupo se auto-identificado como preto, 1,93% de indígenas, né? E seguido aí de 0,36% amarelo, e alguns não quiseram informar, né, que esse total deu aproximadamente 1%. Tá? Aqui que eu estava comentando, né, com vocês, a gente tem a participação da Olimpíada, representou bem o cenário nacional. Então, na Olimpíada, a gente teve a participação de estudantes brancos, com 43%, conforme o IBGE, nós temos essa representação no Brasil de 43%, né, bem próximo. Pardo, na Olimpíada, 46,90%, e no Brasil, a representação de população parda é de 47%. A população preta da Olimpíada foi de 6%, a população, né, auto-identificada como preta no Brasil, conforme o IBGE, é de 9%. Indígena, 1%, 1,93% da Olimpíada, e o IBGE tem a população registrada de 0,5%. Né? Amarela, menos de 0,5% da Olimpíada, e o IBGE computa 0,9%. Tá? E aí, gente, eu só queria falar uma coisinha rapidamente, porque o que a gente quer propor, inclusive, que a gente está fazendo aí nessas análises de envio das medalhas, né, como a Beth falou, a nossa preocupação não é enviar o mais rápido possível, claro, precisa enviar, mas como enviar e para que o estudante medalhista receba. A gente quer propor, inclusive, para as escolas, né, que tem uma concentração de alunos, fazerem as suas próprias cerimônias, né, de medalhas. Então, em alguns casos, nós vamos enviar para algumas escolas, em outros casos, a gente vai enviar, né, diretamente para o aluno. Por isso que a gente vai fazer essa análise caso a caso, e aí a gente vai pedir um pouco, né, de paciência, que a gente vai estar fazendo isso durante o mês de janeiro, né? E algumas escolas também vão ser premiadas, que eu acho que a gente não falou sobre isso. A gente quer fazer agora em janeiro, mas tem toda essa questão das férias. Então, é um desejo nosso de mandar agora em janeiro. Mas aí pode ser que aconteça, eu não recebi em janeiro, acabou o mês, chegou o carnaval, eu não recebi ainda. Depende a escola quer receber, a gente vai dar essa prioridade, porque eu acho que é legal fazer a cerimônia na própria escola, quem não está, não o caso de vocês, né?
E aí pode ser que só vá em fevereiro, porque a escola só vai voltar às férias em fevereiro, eles vão fazer em fevereiro, enfim. Então é isso, gente. Ah, sim. A gente vai dar um intervalo agora para vocês curtirem ali um pouco o coffee break e façam a verificação, por gentileza, de quem está presente, para a gente organizar já aqui a entrega, que já vai ser no retorno do coffee break, daqui a uns 30 minutos, tá bom? Um respiro agora. Eu quero aproveitar agora também e fazer o convite. É uma pena que agora a universidade está tão vazia, porque a gente está de recesso também, igual as escolas. Mas se vocês quiserem andar, conhecer, ou retornar aqui, a gente tem 2 eventos anuais, que é o Conhecendo a UFRJ. As escolas, elas se cadastram e vêm ônibus, conhecer os laboratórios, o que cada curso faz. É bem interessante, e a gente fica esperando mesmo os alunos, monta estandes, faz experimentos, enfim, para cada um saber, naquele momento de escolher a profissão, né? O que vai fazer na faculdade. Então, os cursos, a medicina, a engenharia, todos os prédios ficam ali naqueles dias preparados para isso, todos os cursos. A gente tem também essa experiência. Então, vejam nas escolas esse momento, acontece geralmente em maio. A pessoa bem disputada, tem que ser, as escolas têm que correr muito atrás para conseguir a vaga, que nem Rock in Rio, as escolas são 2 horas a vaga. Mas, assim, nada impede que vocês venham, independente disso. De repente, até nesse dia, venham por conta própria mesmo. Isso é porque é uma organização que a gente tem, as escolas se cadastram, a gente já sabe o número certo de alunos que vão entrar naquele momento, mas é aberto, estamos aqui abertos. E o outro é a SIAC, que é a Semana de Iniciação Científica, que aí são os alunos de graduação apresentando seus trabalhos. É um momento legal também, é uma semana. A gente fica expondo aqui tanto pôster quanto apresentações orais. Então, é um momento também de vocês conhecerem o trabalho dos alunos. A gente convida que vocês venham, porque aí está movimentado, os alunos estão aqui, enfim. Eu vou ser breve agora, é um slide só para falar a nossa perspectiva para 2026. O que a gente pretende agora esse ano? Que é lançar a 2ª Olimpíada Brasileira de Geoinformação. A gente vai manter e vai realizar esse ano novamente. Esperando ainda que venham recursos também para ajudar, mas a gente vai dar um jeito. Espero que aconteça com sucesso. Esse ano a gente tem a JGeoTech, aquele evento que eu falei para vocês, estadual, que também tem uma perspectiva de virar nacional, espero eu. A gente está aproveitando, né, que a Olimpíada cresceu e também está tentando levar esse evento para outras, aproveitando a rede e tudo. Essa rede aumentar, reforçar, talvez aproximar das escolas de alguma forma, né? Ter publicações, vocês viram aí que é uma pequena parcela das estatísticas, dos dados, a gente vai fazer uma análise agora desses dados, deve publicar um livro sobre a estrutura da Olimpíada, alguns artigos, então é legal. Aumentar a participação de vocês, agora eu vou dobrar a minha meta, talvez, 8 mil, 10 mil, 100 mil, quem sabe. E trabalhar com os bolsistas, que eu vou mostrar daqui a pouco os nomes, que foram os 10 selecionados para as bolsas. E a gente tem que avaliar se eles vão estar aptos mesmo para as bolsas. As bolsas têm regras que a gente tem que seguir, por exemplo, serem escolas públicas, 50% das bolsas para meninas, porque é uma regra do CNPq que deu as bolsas. Então, a gente tem direito a indicar 10 bolsistas e a gente tem que seguir aqueles parâmetros lá. E a gente criou também a Valéria vai explicar no momento, a complementação desses parâmetros, eu vou mostrar para vocês. Então, assim, é a perspectiva de trabalho para esse ano. E aí, enfim, nos meus desejos aí, e perspectivas com a Valéria e os outros parceiros, é realmente fazer a Olimpíada crescer, estabelecer ela, torná-la luso-brasileira, torná-la internacional e, quem sabe, daqui a algum tempo, ela ser uma porta de entrada também das universidades, que a gente já vê isso acontecendo, né? E, enfim, mas a gente está no início ainda, mas eu acho que ela tem potencial para isso. E aqui é só uma visão geral dos resultados relativos aos medalhistas, né? Onde é que eles estão bem distribuídos. A gente teve pouco mais de 1.000 medalhistas no Brasil inteiro, bem diluído, né, entre as categorias, ali, ouro, prata e bronze, bem distribuídos a nível nacional, bem distribuídos em termos de séries também, né, categorias.
Então, a gente está bem feliz com o resultado. E são pontos, assim, eu vejo que são alunos que devem continuar o trabalho, devem continuar interessados, estimulados, enfim. A gente quer ampliar mais e chegar nesses alunos, em outros alunos. Esse mapa está público também, depois a gente vai botar no site para vocês verem, mexerem, clicarem no botão, verem a cidade, enfim. E aqui eu começo a mostrar as premiações gerais das escolas, começando pelas escolas. A gente criou 2 categorias de premiação para as escolas, para cada tipo, né, dentro da categoria geral ali, júnior, master e sênior. Então, escolas com maior número de inscritos, porque aqui a gente queria estimular a participação dos alunos, então que as escolas estimulassem que os alunos se inscrevessem, e aí a gente criou essa premiação também para eles, e ali a gente tem, né, os totais e as escolas que foram selecionadas. A Brant Horta, aqui do Rio, Colégio Militar do Rio, Educandário Molina do Rio, a Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental Eduardo Medeiros, o Colégio Estadual da Polícia Militar Dionária Rocha, de Goiás, a Escola Estadual Antônio Tarcísio, do Ceará, a Escola Doutor Romildo Veloso, do Pará, e a Escola Regina Colle, de Pernambuco. Então, foram aqueles que tivemos maior número de inscritos na primeira fase. Aqui a gente tem as escolas com maior número de alunos medalhistas. E aí a gente tem, em primeiro lugar, o Colégio Militar, na categoria Júnior, do Rio de Janeiro, parabéns. A gente tem o Colégio da Polícia Militar também na categoria Master, de Goiás. E a Escola Estadual Monte Mor, também em São Paulo. Em segundo lugar, o Colégio José Anchieta, o Colégio Antônio Azevedo e, novamente, o Colégio Regina Coeli, né, Paraná, Paraíba e Pernambuco. Vocês veem a distribuição mesmo, né, das regiões presentes ali nas premiações. Em terceiro lugar, a Escola Municipal José Gonçalves, de Pernambuco. A Escola Municipal, o Colégio Estadual, perdão, José de Anchieta, no Paraná. E o Instituto Federal do Rio, lá o campus de Paulo de Frontin, também do Rio. Parabéns às escolas. Você já quer fazer a entrega, de repente, ou não? Depois, vou passar todo mundo e depois a gente faz isso com calma para vocês irem acompanhando. Eu vou chamar depois a... e aí agora a gente tem a premiação dos docentes, porque sem eles, muitas vezes, nada seria possível, né? A gente tem os docentes que estimularam os alunos, fizeram os trabalhos. A gente deixou livre para caso a criança ou adolescente quisesse se inscrever sem o professor, poderia, mas a gente sempre estimulava que os professores participassem ali junto, tivessem presentes, apoiando e tal. Então, a gente tem os resultados ali, os professores que ganharam com o maior número de alunos inscritos sobre a sua orientação. A professora Virgínia de Oliveira, em 2 categorias. Professor Cláudio Sacunha, professora Sabrina dos Santos, professora Viviane, da Paraíba, professor Alex Lourenço, de Goiás, professor Lucas Ferreira, do Ceará, professora Gilmar Ferreira, do Pará, e o professor Gustavo Felipe, de Pernambuco, e o total de alunos que eles orientaram em trabalhos inscritos e atuantes ali na Olimpíada, né, de inscrições. Aqui são os docentes que tiveram o maior número de alunos que eles orientaram e que foram medalhistas. Então, a gente tem o professor Cláudio Sada Cunha, professor Leandro Biachini, professor Kaique Hudson Moreira, Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco, professor Alex Lourenço dos Santos, de Goiás, professora Jonilda Alves Bezerra, da Paraíba, professor Leandro Biachini, do Paraná, professora Adriana Fantinati Conceição, de São Paulo, professor Gustavo Felipe Barbosa, de Pernambuco, e o professor Rodrigo dos Santos Borges, do Rio. Então, são professores que dedicaram ali o trabalho dele, o tempo, no momento complicado, como eu falei, de final de semestre, na inscrição dos alunos e tiveram ali um bom resultado dos alunos premiados. Antes de eu passar para os professores, a gente tem... Eu vou chamar o nosso patrocinador, Pedro, para entregar de forma simbólica a premiação de uma escola que está presente.
A gente, como eu falei, né, tudo é complicado nessa época do ano por causa das férias e do ano letivo. Então, a gente não teve a confirmação da presença deles, mas a gente teve de uma representação, que é a escola Brant Horta. E aí eu vou chamar o nosso patrocinador, Pedro, para entregar o troféu da escola. Ele pode entregar os dois. Eu vou pedir para ele entregar. Você prefere? Não, é melhor você entregar da. Então tá bom. Então, a Yara. A Yara está aí presente? Eu vou deixar para ele entregar o do professor, porque ele foi o patrocinador também do professor, fica mais coerente. Então, a professora Yara, ela vai entregar o troféu. E aí eu queria chamar a representante da escola para receber a premiação da escola. Vocês olharem para cá. Já fica aí para entregar. Eu vou começar a chamar dos alunos e depois eu retorno o professor no final, tá bom? Porque eu estou sentindo que vocês estão ansiosos. A gente tem presente hoje aqui, medalhista na categoria bronze, a aluna Larissa Marques do Carmo dos Santos. Queria convidar ela. Parabéns. Categoria prata. Podem vir a família, tá, gente? Todo mundo tirar foto. A gente tinha programado tirar ali. Se for muita gente, a gente vai para lá. Vamos lá. Vou fazer com calma agora. O aluno Davi Prazeres Araújo de Lima. Está presente o Davi? Não? Davi Prazeres Araújo de Lima. Ele foi medalhista na categoria prata, não? Vou passar para o seguinte. João Henrique Fraci Vieira, está? Nosso terceiro medalhista, José Miguel de Matos Ribeiro. José! Tira de novo, é importante. Muito bem. Nosso outro medalhista de prata, Luiz Guilherme Santos Medeiros. Eu chamo agora nosso medalhista de prata, Moisés Pedroso Zeituni. Parabéns, José. Parabéns. Mãe. Eu chamo agora a Valentina Curvelo Marchiori, medalhista de prata também. Nicolas Rodrigues Ferreira. Vamos lá. Então, eu vou começar a chamar os estudantes de ouro agora, gente. E aí eu chamo a Amanda Arielle dos Santos Moraes. Está presente? Amanda? Não? Passo, então, para... Está aí? Não? Ana Beatriz Galdino Ribeiro, está? Ana!
Eu chamo agora a nossa medalhista de ouro, Carolina Guimarães do Nascimento. Está aí? Carolina! Fofa! Chamo agora o João Mourão Bittencourt Cipriano, está? João! Bora. Parabéns, João. Laura Chagas da Silva Teixeira, está presente? Certificado. Parabéns. Manoela Belo Fernandes. Aí. Manuela é lá de Petrópolis, gente. Ela veio de longe. Parabéns. Aqui abaixo. Manuela Florência Vidal Canali, está aí? Manuela. Parabéns. Parabéns. Marina dos Santos Bretas. Parabéns, Marina. Obrigado, parabéns. Obrigada, menina. Eu chamo agora Yasmin Rodrigues da Silva Souza. Bom, nós temos uma lista de reserva, de espera, tá? Os critérios foram os seguintes: conforme o CNPq, 50% das bolsas, são 10 bolsas, são destinadas a meninas, né? Estudantes meninas. 30% é isso? Não, pretos, né? Negros, pretos, sim. E a gente tem depois, seriam assim, 5 bolsas para meninas, 3 bolsas para pretos e uma para PCD, e aí sobra uma para concorrência ampla, certo? Então, como que a gente fez isso? A gente pegou todos os estudantes que tiveram nota 100 da segunda etapa, que são os medalhistas ouro, e fomos classificar. Então, pegamos todas as meninas com 100. Então, para desempatar, a gente usou a nota da primeira fase. Então, ficaram muitas meninas com nota 100 e 100. Conforme o edital do CNPq, também, ele indica, né, que a gente usasse o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento do Município. Então, o IDHM foi, neste caso das 5 bolsas que são para meninas, foi o índice que a gente usou para desempate, certo? E a gente também excluiu, gente, dessa listagem, né, dessa seleção, escolas privadas e quem está também no terceiro ano, porque, né, estava no nosso edital da Olimpíada, tá? E aí a gente conseguiu classificar as 5 bolsas e já com uma lista de espera. Para as 3 bolsas, que é para raça e cor, né, preta, a gente considerou também as 2 notas, né, e o IDHM também para fazer e aí a gente usou isso para todos os alunos. Então, tanto as meninas que ficaram de fora da primeira classificação, quanto para os meninos, tá? Porque essas 3 bolsas que é para classificação de pretos, né, não se dizia questão de gênero. PCD, mesma coisa. PCD a gente não teve que desempatar ninguém, então foi na ordem que vai ser apresentada, depois a gente vai fazer essa publicação oficial nas nossas redes sociais. E a ampla concorrência, usamos também o mesmo critério, que é com a nota da primeira fase e nota da segunda fase, certo? Então foram esses critérios. Todo mundo que tirou 100, né, nas 2 fases, e usamos o critério do IDHM, que foi indicação do edital do CNPq para desempate das notas. Tá? Acho que é isso. Então, a gente tem
as 5 primeiras meninas, as 5 primeiras bolsistas, né, que são candidatas à bolsa, né, que aí precisa ver se estão aptas. Yasmin Pereira Rodrigues, primeiro ano, de São Sebastião da Boa Vista, no Pará. Maria Micaele Santos Souza, segundo ano, Canindé, Ceará. Raíssa Emanuele Justa Souza, segundo ano, Canindé, Ceará. Yasmin Martins Santos, primeiro ano, Muribeca, Sergipe. Camila Moraes Martins, primeiro ano, Groaíras, Ceará. Ana Sara Alves da Silva, segundo ano, Canindé, Ceará. O João Emanuel Alves da Silva, primeiro ano, Ourilândia do Norte, Pará. João Pedro Bahia, segundo ano, Ourilândia do Norte, Pará. E Ângelo Felipe Gomes Ferreira, primeiro ano, Coroatá, Maranhão. Itauã Gabriel Antônio da Silva, nono ano, Salgueiro, Pernambuco. Esses são os classificados para a Bolsa, e a gente tem para cada classificação de Bolsa uma lista reserva já com os desempates. Né? E essa bolsa ela é oferecida pelo CNPq no edital que a gente foi contemplado. Então, são eles que vão fornecer o pagamento. É uma bolsa de R$300 que o aluno ganha por 12 meses. Atrelada a alguma atividade da Olimpíada, de apoio à divulgação, de construção de um story map, alguma coisa que a gente vai coordenar. Como está bem espalhado, eu acho que é legal também, porque a gente que tem esses nós no Brasil inteiro, é legal. E a gente tem que ver agora se eles ainda estão, porque o aluno tem que estar estudando, tem todo um conjunto ainda de parâmetros que a gente tem que conferir, se os alunos vão ser aptos. E aí, não sendo, a gente parte para essa lista de reserva. Enfim, aí para dar uns encaminhamentos finais, agora para a gente encerrar, está todo mundo cansado, feliz, enfim, e ainda terminar ali o coffee break, tem bastante coisa. A gente quer agradecer a todos os principais parceiros, eu coloquei o logo aqui dos principais, as universidades principais que nos apoiaram, a própria UFRJ, o IVIDS, o Laboratório Espaço, a Universidade Federal Rural, o NEMAT, a UF, a Universidade do Porto, lá em Portugal, o professor Alberto, que é o nosso parceiro lá, a UEM, da Valéria, todas as universidades que trabalharam mais diretamente agora, principalmente na fase final, e principalmente a parte financiadora, né, o apoio financeiro do CNPq, do projeto Pop Ciência. A gente teve em Brasília, numa reunião recente, sobre isso, né, o apoio, o crescimento desse projeto, que é bem legal. Ele se estende a feiras de ciência, não só a Olimpíadas, as outras ações de divulgação científica que são interessantes. A FAPERJ do Estado do Rio, que a gente vai tentar o recurso apoio também para essa de 2026, vamos ver se a gente consegue. E também agradecer ao suporte técnico de algumas pessoas em particular, como a Valéria falou, os alunos que estão ali no fundo, a Amanda, o Caio, a Camila, os alunos da Valéria, lá da UEM, que ajudaram na postagem, na produção dos vídeos que vocês veem nas redes sociais, são os alunos ali, ó, de boa vontade, que saem por aí pelos corredores gravando coisas para a gente, sem a menor... Mas a gente descobre veias artísticas, né? O caso do aluno da Valéria. Começou a trabalhar com divulgação científica lá no Paraná, depois desse trabalho dele na Olimpíada, o Leonardo. Enfim, a Gabriela, a Yara, o Matheus, que é o nosso responsável pelo site, produzir o site, atualizar o site. Um agradecimento especial à empresa Bem na Fita, que é a empresa que construiu as redes e vem administrando a rede social com a gente. E foi um apoio muito importante, porque eu não entendo muita coisa, eu sou aquela pessoa velha ainda que vê a postagem no Instagram. Minha filha que está aqui deve ter mais conhecimento, ela nem tem rede social, ela sabe mexer mais do que eu. E os agentes estaduais, que a gente chamou assim, são pessoas que a gente contactou em alguns estados, que se tornaram parceiros também, professores de escola, pessoal que trabalha em alguma universidade, faz pesquisa, e que foram divulgadores também da Olimpíada nos estados. Então, foi muito importante a ajuda que a gente teve no Acre, em Tocantins, em Pernambuco, enfim. Todos estão ali também, quero agradecer a todos. Esse é o último slide de agradecimento. Quero agradecer a presença mesmo de vocês aqui, é muito importante, vocês não têm noção do quanto é importante tê-los aqui, ver que
foi importante executar esse projeto e ver que ele teve um retorno e está trazendo frutos agora. Ele nasceu, na verdade, no meu coração daquela pessoinha ali. Aquela pessoinha ali, minha filha de 11 anos, a Melissa, ela faz Olimpíadas na escola, a escola estimula ela também a fazer Olimpíadas. Eu acho a ideia muito incrível, porque os alunos se dedicam, são premiados, se esforçam ali no estudo de uma atividade extracurricular, mas que pode integrar também conteúdo. Então, eu vendo o interesse dela participar, isso me trouxe o estímulo a fazer, chamei a Valéria e a gente chegou onde estamos. Então, agradecê-la também. E anunciar, é o último slide, que em breve a gente deve lançar o cronograma da edição de 2026, espero que em março. A gente ainda tem todo esse trabalho agora de envio das medalhas, né, de quem não está aqui, dos outros estados. Depois eu quero descansar um pouquinho, umas 2 semanas, e a gente começar a trabalhar na edição de 2026. Então, acompanhem as redes, o site, a gente vai divulgar. Estimulem os colegas de vocês para eu chegar na meta de dobrar os inscritos, ter mais estresse, mas é um estresse muito legal. Eu vou... Sim, a gente vai trabalhar nesse calendário ainda, no formato da Olimpíada talvez mude um pouco, mas agradecer a vocês. A gente ainda tem o coffee break ali, eu convido a todos a desfrutar e agradeço também a equipe que está gravando, enfim, o professor Rafael, que é o meu colega aqui na UFRJ, nos apoiou, o professor Manuel. Enfim, gente, é isso. Agradecer a Fabiana, não chora, que eu estou aqui segurando, a Yara, todo mundo que ajudou. E é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. Vou passar para a Valéria. Acho que agora é só agradecer, né? Obrigado pela presença de vocês. Agradecer formalmente ao Pedro, né, pela parceria e pelo desenvolvimento do sistema. A gente já lança aí o desafio, né, para 2026 e também aí convocar os bastidores da Olimpíada, que são o pessoal né, que trabalhou com a gente, para estar com a gente aí. E assim agradecer vocês. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, gente.